Eu duvido que você nunca se perguntou, nossa, será que eu cobrei muito barato? Ou se não, nossa, será que eu cobrei muito caro? Ou será que eu vou perder o cliente? Eu sei que essa dúvida bate na sua porta todos os dias. Eu também sou eletricista e eu tenho essa dúvida na hora que eu sou chamado para fazer algum orçamento. Principalmente eu que não trabalho dia a dia como autônomo. Eu trabalho dentro de empresa registrada por CLT e às vezes quando eu sou chamado para fazer algum serviço, eu fico meio perdido, não sei quanto cobrar. Porque você não está todo dia vivenciando aquilo, você não sabe qual que é a média que os outros eletricistas cobram. Mas eu sei que tem alguns pontos que são muito importantes. E se você não levar ele em consideração, você pode ir à falência. Então presta muita atenção nesse vídeo que eu vou te dar dicas valiosas. E aí, beleza? Eu sou Nelson Barbosa do Elétrica em Foco e eu quero te passar dicas de como chegar num orçamento perfeito, tendo sua margem de lucro boa e não cobrando muito caro do seu cliente, para você não correr risco de perdê-lo. Então vamos lá. A gente sabe que o mercado de autônomo é um mercado muitas vezes injusto. Tem gente que cobra um valor absurdo, tem gente que cobra um valor normal, o valor justo, mas tem gente que parece que está desesperado e às vezes está mesmo e cobra um valor lá embaixo, que acaba com todo o mercado de autônomo. Então vamos lá. Tem várias formas de você chegar no seu preço. Tem gente que usa tabelas que estipula valor fixo. Para ligar um ponto é R$30. Para instalar uma luminária é R$10. Se tiver que passar cabo é 20. Para ligar um ventilador é 30, 50, 100, 200. Tem gente que usa tabelas. Eu não gosto de trabalhar com tabela, porque pode variar muito de uma instalação para outra. Você pode sim usar a tabela como para ter uma base. Isso aí ela te ajuda bastante. Só que você basear o seu orçamento inteiro naquela tabela, não te aconselho. Porque, por exemplo, você pega uma casa para instalar um ventilador. Nessa casa, todos os conduítes são embutidos na laje. Corre o risco do conduíte estar entupido, corre o risco do conduíte estar amassado e também pode ser que você passe sozinho, uma maravilha, você passar o passa-fio, ele já sai lá no ponto e tudo certinho. Tem outra situação que você vai instalar o mesmo ventilador em outra casa e nessa casa os cabos podem sair soltos lá em cima da laje. Então você tem que passar o guia pela caixinha do interruptor, aí você tem que subir lá na laje e passar o guia no seu ponto de luz. É mais simples, porque praticamente é certeza que ele vai sair lá na laje, e lá na laje você faz o que você quiser. Só que o ponto negativo é que você tem que entrar na laje, às vezes é aquele telhado baixinho assim, você tem que ficar se rastejando, tem que ficar ajoelhado, é sujo, tem bosta de rato, tem bosta de passarinho, tem tudo o que você imaginar dentro de um forro. Se você ainda não subiu no forro, entra lá e dá uma olhada no tanto de coisa que você vai encontrar. Você vai encontrar vaso, você vai encontrar piso, você vai encontrar fio passado para todo lado, você vai encontrar cano de água, corre o risco de você quebrar a telha. Acontece de tudo dentro de um forro. Então você tem essas duas situações que dependem muito. Então se você estipular, vou para cobrar R$100 para instalar um ventilador, só que em um pode ser facinho e no outro você pode perder 2, 3, 4 horas de serviço. Então eu aconselho você sempre a analisar o serviço antes de dar o preço. Chega no local, olha qual que é o serviço que tem que ser feito, olha qual que é o tipo da instalação, aí você dá seu preço, para você não cobrar nem muito caro e para você também não tomar prejuízo. Se você é um eletricista autônomo, você vive de fazer esses tipos de serviço, você tem que levar em consideração, por exemplo, eu que sou registrado CLT, eu tenho minhas férias, eu tenho o meu 13º, eu tenho o meu fundo de garantia, tudo certinho. O eletricista autônomo não tem. Então, quando você for calcular o seu orçamento, você tem que embutir nesse preço suas férias, seu 13º, o seu fundo de garantia. Por exemplo, o salário base de um eletricista aqui na minha região é R$2.100, registrado. Só que como você tem os seus impostos, você tem o seu fundo de garantia, você tem o seu 13º, você tem as suas férias que a empresa paga, então você tem que colocar em consideração a mais uma média de 60%. Então se você ganha R$2.100 e coloca mais 60%, eu não vou fazer a conta agora, mas dá aproximadamente uns R$3.400. Pronto, então esse tem que ser o seu salário de R$3.400 no mês, para você saber que as suas férias, seu fundo de garantia, seu 13º está embutido nesse valor.
Aí você pega esses 3.400, 3.500, você estipula qual que é a média que você quer ganhar. Você não pode colocar também 15 mil reais de uma vez só, que aí na hora que você vai dividir por dia vai dar uma paulada. Então pensa, eu quero ganhar 3,5, é um salário bom. 3,5, você divide pelo tanto de dia que você vai trabalhar. Vamos supor que dê 150 reais por dia. Vamos supor, eu não estou fazendo as contas aqui. 150 reais por dia. Então se você for trabalhar, você pega, vou demorar 2 dias para fazer essa instalação, vou demorar 1 dia, vou cobrar 150 reais o dia. 150. Só que você tem que levar em consideração também a distância. Se você não levar em consideração a distância e a manutenção do seu veículo, corre um sério risco de você falir. Mas como assim? Eu estou fazendo uma instalação que dá 40 quilômetros daqui da minha casa. É numa chácara. Então eu preciso colocar no orçamento o gasto que eu vou ter de combustível daqui até lá. E você também tem que embutir o preço da manutenção. Porque querendo ou não, uma hora ou outra, o carro vai cair na oficina e você vai ter que gastar. Você vai gastar com pneu, você vai gastar com freio, você vai gastar com suspensão. Então, você tem que colocar o valor da manutenção embutida no seu preço. Faz um cálculo, quantos quilômetros o seu carro faz com 1 litro e quanto você gasta para andar 1 quilômetro. A gasolina aqui na minha cidade está na média de R$4. Na sua cidade pode ser que seja outro valor. Então você estipular, vou cobrar R$1 por quilômetro, levando em consideração combustível e manutenção. Você vai fazer um serviço da 10 quilômetros, 10 para ir, 10 para voltar, cobra R$20. Eu cobro R$20 para mim ir e voltar. Isso aí já vai estar embutido no seu orçamento. Se for aqui na rua da sua casa, que você vai a pé, você não vai cobrar o transporte, entendeu? Então leve isso sempre em consideração, porque senão você vai estar tirando dinheiro do seu bolso para bancar. E às vezes você acaba saindo no prejuízo. Tem um amigo meu que ele trabalha junto comigo lá na empresa e ele também faz bastante serviço para fora. Ele já trabalhou bastante tempo como autônomo. E ele estipula, para mim trabalhar por dia, eu cobro R$200 para mim trabalhar o dia. Eu já vi eletricista cobrando 100 e já vi eletricistas cobrando 300, 350. Esses dias um rapaz publicou no Facebook perguntando qual que era a média de diária que o pessoal cobrava. Teve gente que falou que cobra 400, 450. Isso depende muito do tipo de serviço que você vai fazer. Se você vai fazer a instalação numa casa, é um tipo de valor. Agora, se você vai fazer um serviço dentro de empresa, já é um outro valor. Tudo depende do grau de dificuldade que você está trabalhando. Se você vai fazer uma reforma de uma máquina, se você vai fazer uma instalação num prédio, numa empresa, você vai cobrar um valor a mais, que é um serviço que exige mais conhecimento, que exige mais habilidades, muitas vezes exige ferramentas diferenciadas que você tem que investir para comprar as ferramentas. Agora, se você vai fazer uma instalação residencial, as ferramentas são mais simples, os conhecimentos são mais simples, porque são mais coisas básicas, uma tomada, um interruptor, um sensor de presença, são coisas mais básicas. Então você tem que levar isso em consideração também, o grau de dificuldade do serviço que você está realizando. Então é muito difícil eu chegar aqui e falar assim para você, você tem que cobrar tanto por dia, ou você tem que cobrar tanto para ligar uma tomada, você tem que cobrar tanto para fazer isso, tanto para fazer aquilo. É difícil, porque depende de vários fatores. Então leve sempre em consideração a distância para onde você está indo, coloque sempre no orçamento o combustível e a manutenção do seu veículo e estipule um valor por quilômetro. Estipula um valor lá por quilômetro e vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. A gente pode pegar o exemplo de motoboy. Um motoboy, você faz um pedido de comida, fica em média R$5 para ele vir fazer a entrega. E nesses R$5, o motoboy está ganhando o salário dele, o motoboy está cuidando da moto dele e você não acha caro de pagar R$5 no frete. Então, coloque esses R$5 no seu orçamento, que não vai ficar pesado para o seu cliente, não vai ficar uma coisa exorbitante e no final do mês você vai sentir a diferença. E claro, outra dica valiosa, se você é um eletricista autônomo, vamos supor, em um mês você fez lá R$5.000 livre, você fez 5 pau. O que você faz? Tira 3 para o seu salário e deixa 2.000 no caixa da empresa. Porque se você pegar numa época de pandemia dessa, vamos supor que a sua demanda de serviço diminuiu, aqueles 2.000 que você colocou no caixa vai estar te ajudando agora. Se você quiser comprar um multímetro da Fluck, que custa 400 conto, você tem lá no seu caixa da sua empresa R$2.000, você vai e compra o seu multímetro. Então, você tira o seu salário e tira o caixa da empresa, que assim vai te ajudar nos momentos que você tiver com pouco serviço e quando você precisar comprar algum equipamento. Mas essa questão de equipamento, essa questão de fazer o seu fluxo de caixa,
eu vou fazer um vídeo mais específico mais para frente. No vídeo de hoje eu quis te passar algumas dicas para você chegar num orçamento perfeito, para você ter seu lucro e conseguir manter os seus clientes. E claro, preste muita atenção, leve todos os pontos em consideração, que você vai ver que trabalhar com eletricidade é super vantajoso. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.